plena noite, num pequeno apartamento térreo em Gresham, Oregon, o silêncio não apenas foi quebrado, ele se estilhaçou. Os vizinhos envoltos na aparente segurança de seus lares lembrariam mais tarde dos sons que vazavam pelas paredes. Gritos. O estrondo seco e violento de coisas quebrando. Clamores desesperados que pareciam pairar no ar sem resposta. E, no entanto, naquele prédio, cheio de gente, ninguém sequer pegou o telefone para pedir ajuda. Levariam horas até que os policiais finalmente chegassem. E quando chegaram, depararam-se com uma cena de violência tão desenfreada e pessoal que deixaria até os detetives mais experientes profundamente abalados. Não se tratava de um assalto que deu errado. Nada de valor foi levado. Não houve arrombamento como se poderia esperar. Nenhuma porta arrancada das dobradiças. Em vez disso, cada detalhe apontava para algo muito mais íntimo. Algo aterrorizante, algo pessoal. E no centro de tudo, estava uma jovem mãe que lutava pela vida, até o fim brutal. A vítima era Anastasia Hester, mas para todos que a amavam, ela era simplesmente Annie. Gresham, Oregon, não era apenas um lugar onde ela morava, era o seu mundo inteiro. Ela passou a vida inteira lá, e essa vida não tinha sido fácil. Sua infância foi marcada por dificuldades que podem tanto destruir uma pessoa quanto forjá-la em aço. Quando seu pai morreu, ela era apenas uma adolescente, uma perda que a deixou dependendo muito da mãe e do padrasto. Mas durante aqueles anos de luto e reconstrução, Annie manteve-se profundamente ligada à sua família. Annie era resiliente. Pergunte a qualquer pessoa que a conhecesse e todos diriam a mesma coisa. Annie era confiável. Ela era determinada, o tipo de pessoa que nunca hesitava em se mobilizar. Era trabalhadora e tinha um talento natural e discreto para a liderança, características que ela carregava para todos os aspectos da sua vida. Mas por trás daquela aparência responsável e trabalhadora, havia uma alma vibrante e criativa. O que realmente inspirava Annie era sua paixão por jogos. Aventuras de RPG, festivais de cosplay agitados, a camaradagem tranquila das lojas de jogos locais, essa era a sua alegria. Era ali que ela podia ser ela mesma. E foi nesse mundo, o mundo dos interesses em comum e da fantasia, que ela reencontrou um homem chamado Matthew Hester. Eles tinham um passado em comum. Os dois se conheceram anos antes, em 1999, mas Matt era casado com outra pessoa na época. A vida, como sempre, os levou por caminhos diferentes, mas agora, o destino, ou o que eles acreditavam ser o destino, os reuniu novamente naquela loja de jogos local. Nessa época, Matt já estava divorciado. Esse encontro casual rapidamente se transformou em um novo relacionamento. Em 2008, Annie e Matt se casaram. Alguns anos depois, em 2011, nasceu a filha deles, Alice. Ela trouxe uma nova e brilhante luz para o mundo de Annie, mas a felicidade que preenchia sua casa não era para durar. Apenas um ano após o nascimento de Alice, Annie se deparou com uma traição devastadora. Matt havia repetido o mesmo erro que acabara com seu primeiro casamento: infidelidade. Annie tentou. Você precisa entender, ela tentou perdoar. Tentou reconstruir a confiança quebrada pelo bem de sua filha recém-nascida. Mas a base havia desaparecido, despedaçada por mais mentiras e mais promessas quebradas. E ela sabia que precisava tomar uma decisão dolorosa e impossível. Deu entrada no pedido de divórcio. Agora era mãe solteira. A mudança foi brutal. Annie e a pequena Alice se mudaram para um apartamento modesto de um quarto. E, num retrato perfeito da mãe que era, Annie deu à filha a privacidade do único quarto. Ela própria dormia num colchão na sala. O cansaço se tornou sua companhia constante. Mas Annie nunca diminuiu o ritmo. Durante o dia, trabalhava num programa extracurricular, cuidando de crianças de outras pessoas. À noite, ela começava o segundo turno em um call center no centro da cidade. Sua dedicação era inegável e, com o tempo, ela conquistou um cargo de gerência. As horas eram longas, exaustivas e absolutamente necessárias.
Os pagamentos da pensão alimentícia de Matt eram, na melhor das hipóteses, instáveis. Ele pulava de emprego em emprego, deixando Annie sozinha com todo o fardo financeiro. Mas Annie nunca desistiu. Cada gota de energia que tinha era gasta para garantir que Alice tivesse o que precisava. Mesmo quando Matt se casou novamente, desta vez com uma mulher chamada Angela, Annie manteve a cordialidade, pelo bem de Alice. As duas famílias até jantavam juntas ou faziam passeios juntas. Em meio a toda a luta e ao cansaço, Annie nunca perdeu sua chama criativa. No Natal, ela fazia decorações artesanais para seus entes queridos. Criava cartões personalizados, adornados com fotos de Alice. Nos fins de semana em que Alice ficava com o pai, Annie não descansava. Ela aproveitava o tempo para fazer trabalhos extras, muitas vezes pintando rostos em eventos locais. Para ela, manter-se ocupada significava sobrevivência, mas também expressão. Ela carregava o peso do mundo nos ombros e o fazia com uma força silenciosa e poderosa. No verão de 2016, essa força foi confrontada com uma violência inimaginável e aterradora. Quando os policiais finalmente foram chamados àquele apartamento térreo tranquilo, a cena que encontraram era uma contradição arrepiante. A entrada não foi pela porta, foi pela janela do quarto de Alice. O ar-condicionado de janela havia sido arrancado da moldura, e um bloco fora usado para forçá-lo a abrir. Quando a polícia entrou, encontrou a porta da frente destrancada. E, no entanto, lá dentro, o apartamento estava estranhamente intacto. Nada havia sido revirado, nada havia sido roubado. Não se tratava de um arrombamento, era uma execução. Os padrões de sangue contavam uma história de puro terror absoluto. Annie provavelmente estava dormindo em seu colchão na sala quando o assassino atacou. Ela tentou escapar. Ela correu desesperadamente em direção à porta da frente. Mas não conseguiu sair. O ataque que sofreu foi monstruoso. Mais de 60 facadas, muitas no peito e na cabeça. A violência foi tão extrema, tão pessoal, que o assassino chegou a tentar decapitá-la. E então a polícia viu uma mensagem final e grotesca, gravada em seu ombro. 3 letras. V. Ninguém conseguia explicar o que significava. Era uma mensagem? Um símbolo distorcido? Ou apenas uma distração cruel e sem sentido, deixada por uma mente perturbada pela raiva? Na cena do crime, 3 facas estavam jogadas no tapete. Algumas haviam sido tiradas do armário da cozinha de Annie. E uma faca dobrável, que parecia ter sido trazida pelo agressor. Pegadas ensanguentadas marcavam o chão, levando à saída. Os detetives ficaram se perguntando: seria obra de um assassino? Ou de mais de um? Havia uma pequena e profunda misericórdia em tudo isso. Alice estava a salvo. Naquela noite, ela estava hospedada na casa do pai, Matt, e da esposa dele, Angela. Se estivesse em casa, no mesmo quarto por onde o assassino entrou, ela poderia ter se tornado a segunda vítima. A cronologia era a parte mais assustadora de tudo. Vizinhos relataram ter ouvido os primeiros gritos e estrondos por volta das 23h15. Outros descreveram discussões acaloradas, portas batendo, gemidos, que continuaram até depois da 1h. Um vizinho admitiria mais tarde que simplesmente aumentou o volume da televisão para abafar o caos. Apenas uma pessoa em todo o prédio pegou o telefone. Apenas uma pessoa ligou pedindo ajuda. Essa pessoa era a própria Annie. Às 3h, ofegante, mal conseguindo falar, ela conseguiu discar 911. Foi o ato final e desesperado de uma mulher que se recusou a morrer. Dos primeiros gritos às 23h15 até aquela ligação às 3h, quase 4 horas se passaram. Para os investigadores, esse detalhe foi arrepiante. Não se tratava de um ataque breve e frenético. Isto foi prolongado. Isto foi cruel. Isto equivalia à tortura. Os detetives ficaram às escuras, buscando respostas. Não tinham suspeitos. Não tinham um motivo claro. E não tinham explicação para essa estranha inscrição de 3 letras. A única coisa que sabiam com certeza era que alguém queria Annie Hester morta.
e havia se esforçado ao máximo para que isso acontecesse. Por onde começar diante de um crime tão brutal? Começa-se pelo círculo íntimo. Os detetives contataram imediatamente o ex-marido de Annie, Matt Hester, e sua atual esposa, Angela. Informaram-nos da morte de Annie e pediram que comparecessem à delegacia. Os investigadores precisavam saber se havia alguma tensão, alguma ameaça, alguma desavença. Matt insistiu que não sabia de nenhum inimigo que Annie pudesse ter tido. Disse que o relacionamento entre eles era administrável, embora distante. Sua única preocupação real, alegou ele, era o bem-estar da filha, Alice. Ele disse aos investigadores, sem rodeios, que ele e Angela tinham passado a noite em casa com Alice e os outros 3 filhos de Angela. Eles jogaram videogame à noite e foram dormir por volta das 22 horas. Angela confirmou a história. Ela acrescentou que tinha sono leve e que se Matt tivesse saído durante a noite, ela teria percebido. Mesmo assim, os detetives não podiam ignorar o comportamento de Matt. A mãe de sua filha acabara de ser assassinada da maneira mais horrível imaginável. E ele não parecia abalado, não parecia estar de luto, parecia indiferente. Estranhamente, seu foco já estava nos acordos de custódia e no futuro de Alice. Ele descreveu seus sentimentos em relação a Annie como principalmente indiferentes, dizendo que queria o mínimo de contato possível com ela. Ele admitiu ter traído durante o casamento, mas alegou que tinham um relacionamento aberto. Segundo Matt, Annie também havia explorado relacionamentos poliamorosos, incluindo um com um casal que conheceu em um evento de RPG com tema de piratas. Os investigadores localizaram rapidamente o casal, que foi inocentado de qualquer envolvimento. E havia também o estado físico de Matt. Ele mancava visivelmente e usava bengala. Era evidente que ele enfrentava problemas de saúde. Diante da pura e simples ferocidade da cena do crime, a força necessária para infligir mais de 60 facadas. Os detetives tiveram que questionar se alguém em sua condição poderia ter cometido um ataque desse tipo. Pelo menos, não sozinho. Angela foi entrevistada e repetiu a mesma história. Estavam na cama às 10 da noite. Mexiam nos celulares até adormecerem. Sua casa, explicou ela, era um caos. 4 filhos, um cachorro e até inquilinos alugando partes da propriedade, incluindo a garagem. Karina, a amiga íntima de Angela, era quem estava hospedada na garagem. Ela disse à polícia que tinha certeza de que Matt e Angela haviam estado em casa a noite toda. Ela afirmou que se um carro tivesse saído da garagem, ela o teria ouvido imediatamente. Tanto Matt quanto Angela entregaram seus celulares voluntariamente. Nada incriminador foi encontrado. Nesse ponto, sem provas concretas, eles foram liberados. A busca por respostas se estendeu à área circundante. Os detetives acionaram equipes de busca e resgate. Eles vasculharam a vegetação ao longo da trilha Springwater, nas proximidades, com cães e helicópteros. A trilha era conhecida pela presença de moradores de rua e pelo uso de drogas, e os moradores do bairro estavam apavorados. Muitos acreditavam que Annie poderia simplesmente ter cruzado o caminho de um andarilho perigoso. Mas quanto mais os investigadores aprofundavam a investigação sobre a vida de Annie e os detalhes de sua batalha pela guarda da filha com Matt, menos a teoria do andarilho aleatório parecia se encaixar. A ideia de coparentalidade pacífica estava se desfazendo. Rapidamente, tudo havia mudado quando Angela entrou na vida de Matt. O que começou como um simples aluguel de quarto rapidamente se transformou em um relacionamento. E a partir daí, as tensões com Annie só aumentaram. Angela supostamente não queria que Matt se comunicasse com Annie de forma alguma. E o próprio Matt se tornou cada vez mais insistente em ter a guarda integral de Alice. A disputa finalmente foi parar nos tribunais, apenas um mês antes do assassinato de Annie. A sentença foi devastadora. A guarda total de Alice foi concedida a Annie. Além disso, Matt foi condenado a pagar mais de $13 mil em pensão alimentícia atrasada, mais quase $30 mil em honorários advocatícios. E aqui estava a realidade. Nem Matt, nem Angela estavam empregados. Eles não tinham renda. O aperto financeiro e pessoal era imenso. E Annie havia vencido.
para os detetives, uma pergunta crucial permanecia: como Matt e Angela iriam pagar? Matt passava a maior parte do tempo em casa, dedicando-se à escrita de fantasia e à criação de elaborados jogos de RPG. Ele e Angela até mantinham um pequeno canal no YouTube juntos, onde ele compartilhava seus mundos fictícios. Mas isso não pagava as contas. Quando se tratava dos milhares de dólares devidos a Annie, eles não tinham renda para recorrer. A explicação deles era que eram cuidadores em tempo integral. Alegavam que seus filhos tinham problemas de saúde mental e, por isso, recebiam benefícios governamentais e assistência financeira. Mas o ex-marido de Angela, Aaron, contou aos investigadores uma história arrepiante. Ele disse que essa obsessão por diagnosticar e medicar crianças havia acabado com o casamento deles. Ele disse que Angela acreditava constantemente que seus filhos precisavam de remédios controlados, mesmo quando os médicos discordavam. Para ele, isso era perigoso, era desnecessário. E Aaron revelou, o foco de Angela acabou se voltando para Alice, a filha de Annie. Ela se convenceu de que Alice era bipolar, uma afirmação que Annie negava veementemente. Annie ficou com medo. Ela acreditava que Angela estava tentando usar o nome de Alice e sua condição inventada para obter benefícios adicionais. Especialistas confirmariam mais tarde que Annie tinha razão em se preocupar. Uma psicóloga licenciada explicou que rotular comportamentos normais do desenvolvimento como doença mental era prejudicial. Nem sequer existiam critérios diagnósticos oficiais para transtorno bipolar em crianças menores de 6 anos. O conflito se intensificou. Uma denúncia anônima foi feita ao conselho tutelar, acusando Annie de negligência. Annie não sabia quem havia feito a denúncia, mas ficou devastada. Embora o caso tenha sido rapidamente arquivado e considerado infundado, o impacto emocional foi muito grande para ela. Em um e-mail para uma amiga, ela escreveu angustiada: "Eu simplesmente não entendo. O que eu fiz para merecer tudo isso?" Para os investigadores, o motivo estava ficando mais claro a cada dia: guarda dos filhos, ciúmes e dinheiro. 3 razões poderosas e primordiais para Matt e Angela quererem Annie fora do caminho. Mas o motivo por si só não bastava, eles ainda não tinham provas. Os detetives levaram o casal de volta para mais interrogatórios. Desta vez, Matt surpreendeu os investigadores. Ele tirou a camisa voluntariamente, mostrando o torso e provando que não tinha cortes nem arranhões. Em um caso em que a vítima havia lutado tão desesperadamente por sua vida, os detetives acreditavam que o assassino quase certamente teria ferimentos. No entanto, Matt insistiu que não tinha nada a esconder. Angela, por sua vez, disse pouco. Manteve a cabeça baixa, reclamando que não estava se sentindo bem. Mas então, ela revelou novos detalhes. Detalhes que contradiziam frontalmente sua declaração inicial. Ela admitiu que por volta das 3 horas da manhã da noite do assassinato, exatamente a hora em que Annie ligou para o 911, ela estava acordada. Segundo sua nova versão, ela havia levado os cachorros para fora e de repente passou muito mal. Tão mal, alegou, que Matt teve que ajudá-la a tomar banho e trocar de roupa. Esse novo relato os colocava acordados e se movimentando na hora exata do ataque. Mesmo assim, sem provas concretas, os detetives foram obrigados a liberá-los. Novamente, mas desta vez, eles iniciaram uma vigilância secreta. E o que descobriram foi alarmante. As imagens mostraram Matt, o homem que se apoiava pesadamente em uma bengala na sala de interrogatório, se movimentando, sem nenhuma dificuldade, carregando sacolas de compras pesadas, fazendo jardinagem, caminhando, sem bengala. A fragilidade que ele havia demonstrado agora parecia fingimento. Ainda mais incriminadora, a câmera de segurança de um vizinho flagrou-se um veículo, saindo da garagem da casa de Matt e Angela pouco antes da 1 da manhã. E o barulho vinha na direção do apartamento de Annie. A colega de quarto, Karina, que dormia na garagem, disse à polícia que tinha certeza de não ter ouvido nada. Mas agora, os detetives começaram a se perguntar: será que ela estava protegendo os amigos? As contradições se acumulavam. Matt e Angela haviam mentido. A fachada de inocência estava se desfazendo rapidamente. 1 ano depois, a família de Annie ainda esperava.
A brutalidade do assassinato tornava o silêncio insuportável. Uma recompensa foi oferecida, mas com o passar dos meses o caso permaneceu sem solução. A dor sofrida pela família de Annie era indescritível. Sua mãe disse mais tarde que jamais desejaria que outros pais passassem pelo que eles passaram. Seguiram-se apelos públicos. A polícia pediu que qualquer pessoa com informações se apresentasse. Enquanto isso, Matt e Angela haviam se mudado discretamente para um lugar a quase 1.100 quilômetros de distância, dificultando a cooperação. Mas os detetives foram pacientes. Sabiam que a ciência forense poderia, um dia, revelar o que o testemunho humano não conseguia. Então, veio a descoberta. Foram realizados testes de DNA nas facas recolhidas na cena do crime. Os resultados foram inegáveis. O sangue e o DNA correspondiam aos de Angela. Em outubro de 2017, mais de um ano após o assassinato de Annie, a polícia localizou Angela em Pocatello, Idaho. Lá, ela foi presa sob 2 acusações de homicídio qualificado e uma de furto qualificado. Ao ser levada sob custódia, Angela explodiu em fúria, gritando que tinha filhos em casa e exigindo respostas. Apesar de seus protestos, os detetives se mantiveram firmes. Ela foi acusada de matar Annie intencionalmente. E os promotores acrescentaram outra acusação, alegando atos deliberados de tortura. Ela se declarou inocente, mantendo sua inocência. Os detetives voltaram-se novamente para Matt. Mostraram a ele as fotos da autópsia de Annie, na esperança de finalmente romper sua barreira de indiferença. A princípio, ele continuou negando envolvimento. Mas então, ele admitiu. Admitiu que Angela havia chegado em casa na noite do assassinato, coberta de sangue. Ele alegou que ela estava em pânico e que tudo o que ele fez foi ajudá-la a se limpar. Insistiu que não tinha ideia do que ela havia feito. Embora também tenha admitido que ele e Angela já haviam conversado várias vezes sobre matar Annie no passado. Mesmo assim, Matt tentou se esquivar. Desta vez direcionando a culpa para o ex-marido de Angela, Aaron. Os detetives interrogaram Aaron minuciosamente, não encontraram nenhuma evidência. Ele nunca foi acusado. Os registros do tribunal revelaram os detalhes macabros do crime do qual Angela foi acusada. Esfaquear Annie mais de 60 vezes, tentar decapitá-la e gravar aquelas 3 letras. VX-Vent em sua pele. Foi um crime definido por pura e desenfreada fúria. Mas a evidência mais condenatória de todas veio de uma busca no Google Maps. Apenas 3 dias após o assassinato, Angela pesquisou um local na Floresta Nacional de Mount Hood. Os detetives seguiram esse rastro digital. E lá, enterrada ao lado de uma árvore, descobriram uma bota. Ela correspondia à pegada ensanguentada encontrada na cena do crime. Um mergulhador recuperou posteriormente um saco plástico nas proximidades contendo as roupas de Angela. O padrão da sola, o tamanho, os registros de compra, tudo a ligava diretamente a ela. As evidências eram esmagadoras. E então um último detalhe repugnante veio à tona. Annie tinha um seguro de vida de $100.000. Seus pais eram os beneficiários. No entanto, pouco depois de sua morte, a seguradora recebeu uma ligação. Não deles, era de Matt. Ele perguntou casualmente se ele ou Alice teriam direito a um pagamento. Ao ser informado de que nenhuma informação poderia ser fornecida, ele desligou. Em 2019, os promotores haviam fortalecido ainda mais o caso. Matt foi acusado de 2 acusações de conspiração para cometer assassinato. Uma acusação de incitação ao assassinato e uma acusação de obstrução da justiça. Assim como Angela, ele se declarou inocente. Mas o peso das evidências tornou-se impossível de ignorar. Em 2020, Angela mudou sua declaração. Ela admitiu ter cometido o homicídio em 2º grau. Foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. O destino de Matt veio depois. Em 2021, ele se declarou culpado de incitar o irmão de Angela a cometer um homicídio, além de obstruir a justiça. Sua sentença foi leve. Incrivelmente leve. Apenas 56 meses de prisão. Menos de 5 anos. Muitos consideraram a decisão controversa, mas os promotores acreditavam que era estratégica.
Caso surgissem evidências mais fortes contra Matt no futuro, eles queriam preservar a opção de acusá-lo novamente de conspiração. Uma absolvição tornaria isso impossível. Angela e Matt se divorciaram enquanto estavam na prisão. Angela nunca falou publicamente sobre Annie desde sua prisão. Quando questionada por visitantes, ela apenas diz: "Isso é entre mim e Deus." Os filhos de Angela foram para lares adotivos, e Alice foi adotada pela mãe de Annie. No fim, Alice encontrou segurança e amor na família que Annie sempre quis que a protegesse. Aqueles que trabalharam com Annie, aqueles que a conheceram, a lembram como mais do que uma vítima. Ela era uma fonte de inspiração. Alguém que trabalhou incansavelmente, carregou fardos pesados e ainda assim conseguiu trazer alegria aos outros. Seu otimismo, mesmo nos momentos mais sombrios, deixou uma marca indelével em todos. E mesmo em seus momentos finais, naquele apartamento, por 4 horas terríveis, Annie mostrou o que sempre representou: força, resiliência e uma determinação feroz e inimaginável para lutar. E é aqui que encerramos a história por hoje. Do fundo do meu coração, obrigada por estarem aqui e acompanharem até o fim. Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários. Eu leio todos que posso. A todos que apoiaram nosso trabalho, meu muito obrigado. Vocês são o motor que me permite continuar a contar essas histórias importantes para esta comunidade incrível. Há mais por vir. Até lá, se cuide.